Dia, bom dia. Estão todos bem? De lá para cá. Estão todos bem? Né? Né? Com saúde. Olha como tá. Como ela tá? Ah, tá bem não, por quê? Diga. Tá ansiosa? Eita, hoje é. Eita, qual é o curso que você deseja? Psicologia vai passar. Você terminou onde? Vai passar. Psicologia? Tranquilo. Eu estou esperando o resultado de uma aluna que todo mundo está apostando ela em medicina. É aquela aluna que todo mundo aposta milhões. É, rapaz, se essa menina passar em medicina, ai meu Deus do céu, vai ser topado. Baixa renda ela? Baixa renda sou eu, Camilo. Mas baixa renda é Camilo. Oi? Ah, bom, bom, bom. Vou aproveitar, eu vou precisar muito de espaço, viu? Hoje é. Meu amor, você é fera. Obrigado. Oi? Por quê? Bom, ah, não, nervosismo, é normal. Mas aí é bom controlar, né? Começar chocolate, um bom filme, relaxar a mente. Vamos lá. Tudo bem, doutora? E aí? Vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos trabalhar ditadura civil militar, né? Vimos até o golpe militar, certo ou não? Vamos entrar em ditadura, questões, se der tempo, mas eu acredito que dê, vamos acelerar para isso. É, todas as aulas eu vou desenvolver questões com vocês, né? Para poder a gente ir praticando, praticando. Na apostila de vocês tem algumas questões sobre ditadura do Instituto AOCP que nós iremos desenvolver. E eu tenho uma ficha com 16 questões das provas mais antigas da PMPE de História. Agora não. Primeiro eu mando, depois a gente vai desenvolver. Já sabe? Você resolveu 2016, 2018. Antes de 2016 respondeu? Pronto, só 2009. Mas eu tenho 2002, 2003, não, 2002, 2004, tem uma porrada. É, entendeu? Vamos lá. Tua questão 5 da prova. Ditadura militar. Aí está, senhores. Copiei para a gente meter bronca. O último presidente do período democrático, qual foi? Vocês lembram? Foi ontem a aula. Qual foi? João Goulart. Depois pelo golpe militar, não é? De 1964. Com o golpe civil militar de 64,
temos início uma nova fase na história da República Brasileira, que é o regime militar, para alguns, e para a história, ditadura militar. Período de 1964 a 1985, onde durante 21 anos, tá? Durante 21 anos, olha só, durante 21 anos, você vai ter aí os militares governando o Brasil. No dia 31, quando o presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, deu vacância da cadeira presidencial. Deu vacância da cadeira. O presidente abandonou a cadeira presidencial. É vaga a presidência. Dada a vacância da cadeira, assumiu o presidente do Congresso Nacional. Ou melhor, da Câmara. Né? O presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, ele legitima o golpe e conduz o presidente da Câmara à presidência do Brasil, Ranieri Mazzilli. Ranieri assume-se no dia 31. No dia seguinte, que é o dia da mentira, né, assume uma junta militar, e essa junta militar formada pelos representantes das Forças Armadas. O general, tá? General Costa e Silva, tá certo? O general Costa e Silva, representando o Exército. A Aeronáutica, o almirante Augusto Rademacher. A Aeronáutica não, a Marinha, no caso. E a Aeronáutica, o Brigadeiro Francisco de Assis. Eu tenho as Forças Armadas. Exército, Marinha, Aeronáutica. Essa junta assume antes do presidente, tá certo ou não? E coube a essa junta a aprovação do primeiro ato institucional. Bom dia, meu filho. AI1. Nós tivemos em torno de 17 atos institucionais criados durante esses 21 anos. Efeito de prova, os 5 primeiros é o que nos interessa. Então, veja só. O AI, ato institucional de número 1, dava poder de cassar mandato, suspender direitos políticos e, no curto período, eleger o primeiro presidente do Brasil. Então, eleições indiretas para presidente. Eleições indiretas para presidente. Foi quando elegeram o primeiro presidente. Certo? Mas vamos lá. Entre os militares havia uma grande divergência em relação ao rumo da ditadura militar. Entre os militares havia uma grande divergência. Isso vai ser identificado nos 2 grupos que existiam. Sorbonne, linha dura. Sorbonne, linha dura. O Sorbonne era formado por veteranos da Segunda Guerra Mundial e pertencia à Escola Superior de Guerra, a ESG, a Escola Superior de Guerra. Este grupo era alinhado aos Estados Unidos, defendia a estadia no poder por um curto período, o tempo necessário para conter o avanço comunista, estabilizar a economia,
devolver o poder aos civis. Já a linha dura, não. Linha dura não era alinhada aos Estados Unidos, era avesso à política, era avesso ao regime democrático, era anticomunista e defendia a estadia no poder por um longo período. Sorbonne versus linha dura. Quem é quem? Os presidentes que governaram o Brasil nesse período foram esses. Humberto de Alencar Castelo Branco, de 64 a 67. Arthur da Costa e Silva, de 67 a 69. Emílio Garrastazu Tazu Médici, de 69 a 74. Ernesto Gás, de 74 a 79. João Batista Figueiredo, de 79 a 85. Quem é quem? Castelo Branco era Sorbonne, Costa e Silva, linha dura. Emílio Garrastazu Tazu Médici, linha dura. Ernesto Geisel, Sorbonne. Figueiredo, Sorbonne. O governo mais repressor foi Médici. Foi o mais repressor, certo? Muito bem. Já no dia 1º de abril, 1º de abril de 64, dia da mentira, o nosso governador, que tinha conversado com o presidente um dia antes, por telefone, e disse que Pernambuco estava ao seu lado. Miguel Arraes, no dia 1º de abril, ao acordar, ele vai ver o palácio cercado. Palácio do Campo das Princesas, Palácio do Governo do Estado de Pernambuco, cercado. Tanques de guerra, militares, navios com canhões apontados para o palácio. Arraes foi pressionado a renunciar. E ele respondeu que não renunciaria. Para onde quer que ele fosse, o cargo que foi confiado pelo povo a ele iria o acompanhar, o tempo que durasse o mandato. Veja que foi um dia útil, um dia como hoje. Estava tendo aula nas escolas do centro do Recife. Os estudantes, vendo toda aquela movimentação, saem às ruas em um protesto, em uma manifestação, né? Em um movimento estudantil. Que movimento foi esse? Um movimento de protesto pela legalidade, a favor de Arraes. Isso no dia 1º. Esse movimento, esse protesto, o exército reprimiu a bala, matando 2 estudantes no dia 1º aqui em Recife. Ivan e Jonas foram 2 estudantes mortos pelo exército na repressão ao protesto que tivemos no dia 1º aqui. Quando foi à noite, Arraes estava saindo do palácio preso. O coronel Castilho estava levando ele para o quartel em Jaboatão dos Guararapes. Arraes foi deposto. Arraes foi deposto, certo? Preso no dia seguinte, dia 2, Arraes foi levado para a prisão de Fernando de Noronha. A rádio comunicava que Arraes estava sendo transferido para Fernando de Noronha e tal. Foi preso. Passou 1 ano e meio, quase 2 anos, quando impetrado um HC, um habeas corpus, no Supremo Tribunal Federal, Arraes foi solto e seguiu para o exílio. Argélia, na África, permanecendo até 1979, quando ele retorna. Quando ele retorna
ao Brasil. Com ele, mais de 5 mil brasileiros que estavam no exílio puderam voltar, com a lei de anistia. Nesse mesmo dia, no Engenho Pedrosa, em Cortês, foi preso, no dia 1º, o comunista Gregório Bezerra, trazido para Recife, arrastado pelas ruas de Casa Forte, com a corda no pescoço, os militares arrastando, mata ele, mata, mata ele, levando porrada, sendo arrastado, algo desumano. Isso já no dia 1º de abril, para vocês perceberem que foi tenso já o dia 1º, aqui em Pernambuco. Quem fica no lugar de Arraiz é o vice-governador Paulo Guerra. Paulo Guerra, o qual eu vou mandar um PDF para vocês. A Camila manda para vocês. Eu mandei uma aula que eu prometi para vocês de cultura, não. Eu prometi isso aqui, não. Prometi, não foi? Mas eu vou mandar. Para a gente ganhar tempo, beleza? Vou mandar uma ficha topada de cultura e uma aula sobre cultura. Beleza? Para vocês. Aí vamos lá. Eu vou mandar para ela, bom dia, meu querido, e ela bota para vocês aí no grupo. Para reforçar mais. Né? Porque a gente tem pouco tempo para muita coisa, mas aí a gente vai desenvolvendo, porque a gente desenvolve questões, né? Vai maceteando para ver se a gente... Às vezes não, né? Eu quero quebrar a banca. Ou vocês não querem? Vamos embora, né? Dar um golpe na banca. Garantir a farda, né, doutora? Garantir a farda. A gloriosa farda de Leão do Norte. Né? Muito bem. Então, nesse caso, não só Arraiz, não só Gregório, não só a morte de estudantes, mas nós tivemos também, lembra de Francisco Julião? Julião, ele era advogado, deputado, envolvido em um movimento, tá? Conhecido como Ligas Camponesas. Lembra que a gente comentou ontem? Que foi criada aqui em Pernambuco, em Vitória de Santo Antão. Não foi assim ou não? Pronto. Julião vai ser preso, vai para o exílio no México, volta também só em 79. Então, Julião, Arraiz, Leonel Brizola, entre tantos outros brasileiros que chegou a se opor ao regime instaurado em 64, aqueles que conseguiram sobreviver foram para o exílio. Foi enviado para o exílio. Outros, até hoje nós temos centenas de desaparecidos, fruto da perseguição dos militares. Prisões, tortura, assassinato, corpos que não se encontram e nem será encontrado, porque centenas deles foram incinerados. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado nós tivemos um delegado, Cláudio Guerra, se a memória não me falha, Cláudio Guerra, condenado pela justiça brasileira, pelos crimes cometidos na época da ditadura militar. Bom dia, minha querida. Onde ele incinerava corpos dos considerados subversivos. Os subversivos eram aqueles que se opunham ao regime, eram comunistas, não é? Lembre que o cenário do golpe de 64, como eu vi ontem com vocês, relaciona no mundo bipolar. Guerra Fria, não é verdade? Muito bem, vamos lá. Senhores, aí eu começo a destrinchar cada governo, pontuando o que é relevante para cada um. 2 mais 2, quanto é? Com certeza? Sim ou não? É a certeza que eu tenho que terá uma questão de ditadura militar na prova de domingo e do outro domingo. Bombeiro e PM. Só se a banca fugir o que ela gosta de trabalhar. Tá entendendo? Só se ela fugir. Né? Mas não tem como não cobrar, até pelo momento histórico que o Brasil vive. Polarizado. Com certeza vai vir. Né? Muito bem, ditadura militar é uma questão de prova.
Castelo Branco, de 64 a 67, ele vai pegar um Brasil com inflação, recessão, desemprego, né? E aí o maior desafio dele era estabilizar a economia. Aí teremos a criação do PAEG, que é o plano, né? A de ação econômica do governo. Plano de ação econômica do governo. O PAEG era o maior desafio, né? Era estabilizar a economia. Tivemos algumas revogações, por exemplo, revogou a lei de reforma, a reforma agrária. Jango não assinou, não foi? Ele revogou, principalmente por causa das ligas camponesas, foi revogado. Plano de ação econômica do governo. Veja, foi revogado. Lembre que ele assinou as reformas de base e ele revogou. Assim como revogou a lei de remessa de lucros. Lei de remessas de lucro. Ele revogou. Tá? Para beneficiar as multinacionais. Fim da lei de estabilidade. Esta lei foi criada por Vargas. Vargas, com a lei de estabilidade, o trabalhador na empresa privada, ao completar 10 anos em uma mesma empresa, ele adquiria estabilidade. Apesar que a rotatividade era maior, né? Quando estava perto de completar, o cara vai, tchau. Né? A rotatividade do emprego era maior. Vamos lá. Por exemplo, eu acho que eu não... Pronto, não tenho certeza. Essa semana eu fui demitido de uma das escolas que eu estou há 22 anos. Há 22 anos. Vinha lutando para sair e graças a Deus consegui. Né? Consegui. 22 anos, porque eu não queria pedir para não perder o tempo, né? 22 anos é dinheirinho, dá para comprar pelo menos o pão, né? Aí eu consegui. 22 anos. Pronto, eu não poderia ser demitido. Eu não poderia. Certo? Adquirir o quê? Estabilidade. Pronto, eu tenho outra empresa que eu tenho 20 anos. Eu tenho outra que eu tenho 15. Tem outra que eu tenho 18. Então eu não poderia. Entendeu? Nesse caso, com o fim da lei de estabilidade, a qualquer tempo ele pode. Só que ele não pode ser demitido é o dono. Né? No lugar da estabilidade, ele criou o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Que o ex-presidente, se caso reeleito fosse, era um dos objetivos deles era acabar com o FGTS. Que inclusive está tramitando no Congresso, estaria tramitando o fim do FGTS. Para contemplar quem? Aos empresários. Porque o fim do FGTS, você sabe que o neoliberalismo é contra todo e qualquer direito trabalhista, né, pessoal? A política neoliberal é contra direitos trabalhistas, é um contrato pronto, sem direitos. Quer um exemplo que tentou se aplicar aqui? Vocês mais jovens, no governo anterior foi criada a carteira verde e amarela. Lembra, graças a Deus, que não deu certo também, que eu tenho 3 filhos. Qual foi? A não ser, por isso que eu estimulo eles a fazerem concurso, porque na minha época, beleza. Hoje eu não tenho o que falar da rede privada, não. Não tenho o que falar, eu vivo bem com a rede privada. Mas cada dia pior. Não é? Aí o que é que acontece? A carteira verde e amarela, o início... Quantos anos você tem, meu amor? 17? Você iria começar a trabalhar, mas sem direitos trabalhistas. Não ia ter FGTS, entendeu? Não ia ter nada. Aos 18 anos eu fui contratado, 18 anos, certo? Mas um contrato sem direitos trabalhistas.
Não, isso é para gerar emprego para os jovens. Não, aí fode o cara, né? O trabalhador. Não é mesmo, não? Concorda? Mas é só assim, pô. Só entra a gente é bom para fuder o trabalhador. A gente que está aqui, que é a plebe, é só para se arrombar mesmo. Né? E se for professor, piorou. Né? Vamos lá. Tranquilo até aqui sobre a lei de estabilidade e o FGTS, filhos. Ô, meu amor, nem a vi chegar. Tudo bem? Bom dia. Nada. Na próxima vez eu não deixo entrar. Oh, vamos lá. Bacen. Vocês sabem o que é o Bacen? O Banco Central. Foi criado aí. Entendeu? Oi? O Banco Central, aí está. Além do Banco Central, o BNH, Banco Nacional de Habitação. Banco Nacional de Habitação. Hoje não mais existe, porque foi incorporado pela Caixa Econômica. Criação do SNI, o Serviço Nacional de Informação. Substitui o antigo DIP, né? Pronto, agora é o SNI, o Serviço Nacional de Informação. Goberi Couto e Silva era o chefe aí. Goberi Couto e Silva. Meu amigo, se ele fizesse um levantamento da sua ficha, visse qualquer ligação sua com os comunas, você era preso, torturado pelos órgãos de repressão, o DOI-CODE, o DOPS, a Operação Bandeirante, porque foi incorporado da doutrina de segurança nacional. Uma verdadeira guerra ao comunismo. Uma verdadeira guerra contra o comunismo. Certo? Muito bem. Além disso, eu quero chamar a atenção, que eu acredito que vocês possam encontrar na prova, foram aprovados atos institucionais de número 2, 3, 4. AI 2, AI 3, AI 4. Né? AI 2, ato institucional de número 2. Institui o bipartidarismo. É revogado o pluripartidarismo e é instituído o bi. 2 partidos. A Aliança Renovadora Nacional, Partido dos Militares. E para dizer que não tinha oposição, se criou o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Os 2 partidos da época da ditadura. Arena, MDB e MDB. Só esses 2 partidos. Os demais foram extintos. O AI2 também, senhores, estabelece eleições indiretas para presidente. Então, os sucessores de Castelo Branco será eleito indiretamente. Porque no AI1 foi para eleger o primeiro presidente, certo ou não? Mas o sucessor de Castelo será eleito também indiretamente. Difícil até aí, senhores? Poxa, a Arena é o partido do militar, dos militares, do governo. O MDB era, entre aspas, né? Oposição, entre aspas. Só para dizer que tinha oposição. Né? Né? Vamos lá. Arthur. Não, aliás, AI3. AI3 estabeleceu eleições indiretas para governadores e prefeitos. Veja como funciona. O alto comando elege o presidente. A Assembleia Legislativa de cada estado elege o governador. O governador indica o prefeito. O povo elege algum representante do Poder Executivo? Não. Fechou? Aí, 4, autoriza a criação de uma Constituição. A Constituição de 1967. A Constituição de 1967.
Essa Constituição ela vai incorporar todos os atos